muito obrigado. É prazer estar aqui, Felipe, Lívia. Obrigado pela presença de vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wallace Azevedo, sou licenciado da Ademicon Consórcios, fico na cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Temos atuação em Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Macaé, né? De onde tenho aqui meus nobres amigos da cidade de Macaé. Já vão se apresentar e falar aqui um pouquinho para a gente da trajetória deles. Só para você que está nos assistindo aqui, o objetivo desses episódios é que a gente tenha um material consolidado para a nossa equipe comercial, onde vocês vão poder assistir um pouco de cases de sucesso, histórias de outras pessoas né, que estão em outros segmentos, que têm fit com a gente. Então, eu tenho aqui hoje Felipe e Lívia, que são da B22, que é a BTG que tem hoje Macaé, Cabo Frio, Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Legal, então já estão aí, tem uma larga experiência de mercado, passaram por banco, um monte de coisa, mas vou deixar eles se apresentarem. O objetivo aqui, pessoal, é que a gente marca, fazer um bate-papo, realmente um bate-bola, onde a gente possa trocar experiências, falar um pouco dos nossos mercados e passar alguns recados para aquelas pessoas que também querem ter parcerias com pessoas como vocês, entender um pouco do dia a dia de vocês. Né? Lembrando que aqui nós somos, da parte do consórcio, nós temos somente um produto onde vocês, né, equilibram um prato muito maior, talvez, do que o nosso. Vários pratinhos, né? Vários pratinhos para equilibrar. Nós somos um desses pratinhos e a gente, né, o nosso objetivo da nossa parceria é a gente ajudar vocês a rodar esse pratinho. Então, para quem está nos assistindo, exatamente esse é o intuito, que a gente consiga compartilhar essas ideias e ver o lado deles, né? Entender o lado de uma assessoria de investimento, entender um pouco da história deles, o que trouxeram eles até aqui e o que faz, o que eles buscam no dia a dia para a gente se encaixar nesse meio e saber como é que a gente pode ajudar vocês. Então, primeira coisa, se apresentem, por favor, para a nossa audiência, para que a gente possa entender quem é Felipe, quem é Lívia. Claro. Eu começo ou primeiro das damas? Pode começar. Uma dama educada, gentil. Então, Felipe Tomás, né? Contar um pouco da história profissional, né? Eu tenho 37 anos e a minha carreira em si vai fazer 20 anos ano que vem, tô ficando velho. Mas o mercado financeiro já vai para 15, agora em outubro. E eu comecei como tem que começar, né? De baixo. E a história é mais ou menos essa. Eu comecei lá quando ainda era Banco Real. Nossa, ainda tinha lá, era verdinho ainda. Meu sonho era ter o cartão do Banco Real. De universitário, né? Eu também. Era bem coloridinho, era bem legal. E eu entrei como Banco Real, eu entrei como terceirizado no banco. E aí logo que eu entrei virou Santander, né? Na época, virou Santander. Eu entrei como terceirizado, fiquei um ano, depois fui a Caixa, assistente, gerente de pessoa física baixa renda. Então você começou na parte de caixa. Você não começou na gerência. Não. Quem começa na gerência não aprende nada. Tem que começar de baixo. Eu comecei, na verdade, terceirizado. Com promotor de consignado. Que ficava ali nos caixas eletrônicos. No caixa eletrônico, com coletinha. Aí ajuda ali no caixa, aí aproveita e dá um panfletinho do consignado, e com os idosos e tudo mais. Assim, na verdade, ali foi uma grande escola, né? Legal. Porque no consignado você trabalha com pessoas de pouca instrução, você trabalha também com idosos, né, que exigem um nível de atenção e de detalhe para você explicar as coisas muito grande. Então, eu fiquei um ano nessa operação. Depois, como eu disse, fui a Caixa, assistente, gerente pessoa física, gerente pessoa física alta renda. Legal. E depois fui para PJ, né? Depois de alguns anos saí do Santander, fui para o Cicobi, e aí PJ também demais. Depois de 12 anos de banco, eu saí de banco para assessoria de investimentos. Legal. Aí fui para o concorrente, né? Que ano hoje eu não falo mais o nome. Isso foi 2021. 2021. Pandemia. Pandemia já rolando, forte, pandemia rolando. E aí teve um movimento na assessoria de investimentos de trazer bancários, trazer gerentes de banco para o negócio. Porque, na verdade, em 2018, eu fui fazer um curso em Porto Alegre e tinha um amigo saindo do banco e indo para a assessoria. Ele falou, Felipe, se você for, você vai se dar muito bem, tem a sua cara e tudo mais. Eu cheguei a conversar com um escritório grande da época, mas eles queriam que a gente tivesse carteira, que a gente tivesse uma carteira de investimento muito grande. E não era o meu caso, porque eu tinha um público, na época, mais para PJ, então PJ não tem tanto dinheiro guardado. Depois o mercado mudou um pouco, eles entenderam que mesmo quem não tinha carteira, mas tinha uma veia comercial e tinha network, podia rampar. Podia conseguir vencer na profissão. Que veio outros produtos também, exatamente. Não era só investimento, né? E isso começou a ser uma dificuldade. Porque o assessor de investimento raiz, vamos dizer assim, o cara que só foi assessor da vida inteira, ele normalmente não tem um conhecimento profundo de produtos bancários. E aí, quando a assessoria começou a querer trabalhar mais produtos, ele falou, agora o assessor não sabe fazer.
agora eu preciso de um gerente de banco. Sim. E aí foi nesse movimento que eu saí do banco para assessoria. Legal. E aí fiquei na assessoria na concorrência, em outra corretora por 2 anos. E aí, quando foi final de dezembro de 23, veio o projeto de montar a B22. Uma marca própria e Lívia está no projeto desde o começo, né? Sócia fundadora também. Legal. E aí é um projeto que depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas que a gente colocou tudo que a gente acredita, na verdade, tudo que a gente colheu da carreira inteira, tá na B22 hoje. Legal. Pô, bacana. Eu tenho acompanhado um pouco ali da história, realmente bem bacana a B22. E você, Lívia? Então, eu sou a Lívia Ferraz, né? Trabalhei com o Felipe no Santander, mas também vim lá de baixo, tenho carreira bancária de 13 anos, estou em Macaé há 16 anos. Iniciei no Bradesco como estagiária, porém, eu entrei no estágio, 1 mês eu fui contratada pelo banco. Aí entrei na parte de escriturária, abertura de conta, aí eu resolve tudo que fica no balcão, pegando cartão, que vai para o caixa, ajuda as pessoas. Que ano foi isso? Foi em 2011. Setembro de 2011. Nessa época eu estava no banco também. Que legal. 2010, 2011 também estava no banco. Eu entrei na época que o Bradesco comprou a Folha do estado do Rio. Que aí a contratação foi gigantesca, por mais que eu entrei como estagiária, na mesma 1 mês depois já me contrataram. Tinha demanda, né? Naquela época estava muito aquecido, né? Eu lembro que os bancos estavam contratando muito, aumentando o número de agência, né? Isso. Lá em Macaé abriram 2 agências nessa época. E aí iniciei minha carreira bancária lá, como escriturária, caixa, assistente gerente, virei gerente alta renda. Trabalhei durante 4 anos no Bradesco. Fui convidada a ir para o Santander em 2015, que meu ex-gerente geral me convidou. Fui com ele como gerente de alta renda e lá fiquei durante 8 anos. Caraca, e aí, nesse período, consegui captar muitos clientes, montei uma carteira de... Assim, eu falo que foi uma experiência... Eu tenho uma experiência comercial, né? Que eu mantive o meu relacionamento durante 8 anos com os mesmos clientes na mesma agência. Eu nunca mudei de agência. Então, eu falo, onde eu vou, eles vão. E isso, assim, é lógico que a gente acaba escolhendo, né, um pouco, que a assessoria nos dá esse privilégio, né? Escolher o que você quer trabalhar. Né? Isso, e quando eu quis mudar um pouco a minha carreira, né, assim, partir para uma outra coisa que fizesse sentido também no mercado financeiro, porque é uma coisa que eu gosto muito. O meu objetivo principal hoje, falando de vida profissional, é realizar os sonhos, realizar os objetivos dos meus clientes. E isso é uma coisa que eu prezo muito. Tá? Atender bem o cliente, botando ele no centro do Exatamente. negócio, né? E no banco eu não conseguia fazer isso. Né? Aí hoje a assessoria, a forma que nós trabalhamos no escritório, a nossa visão, os nossos valores, a nossa transparência, isso demonstra muito. Que você chega no escritório, você já sente que a energia é diferente. Sim. Então isso faz muito sentido, né, para a gente. Trabalhei com o Felipe no Santander, então a gente sempre foi muito próximo, né? Não tinha uma amizade assim próxima do dia a dia, mas ficava ali, sentava, conversava na hora do almoço, que a vida de bancário é corrida. Sim. E aí, quando eu resolvi fazer essa mudança, né, de carreira, foi a primeira pessoa que eu conversei. Ele ainda estava na concorrência, nas 2 letras. Proibido de falar. Então, eu comecei a conversar, eu vi que assim, é isso que eu quero para minha vida. E aí, quando veio a oportunidade de montar a nossa marca, de colocar quem fazia parte, de sentir essa energia, de estar ali tomando conta, de ver crescer, de cada conquista, aquela comemoração, aquele arrepio, da lágrima escorrer e tal. Eu falei, cara, só de falar me arrepio. Eu falei, é isso. Então, assim, a gente começou, né, nós somos os sócios fundadores, a outra sócia, ela fica mais na parte interna, assim, né? Ela não trabalha no marketing. Ela não está focada no comercial. Não. Então, a gente vê, igual teve, né, o prêmio, né, do B2C no final do ano, e a gente ficar entre os 20 melhores escritórios do Brasil. O Felipe vai falar melhor sobre isso também, que ele conseguiu participar. Então, caraca, a gente está seguindo um caminho. Curta, né? Começou em 2003. Curta, assim. Eu falo que esse ano, pra gente de 24, Meu foi Deus. a faculdade, né? A gente começou a operar em janeiro, né? Naquela dificuldade de não saber onde começa, o que faz. Um olha pra cara, chora, ri. Fala, não, vambora. O começo de qualquer negócio sempre é muito difícil, né? Sim. Mas a gente tinha a nossa experiência de vida, mas ao mesmo tempo era a primeira vez que a gente estava montando um negócio do zero. Uma coisa é você atender o cliente, outra coisa é você gerir, né,
toda a parte administrativa, trazer as parcerias, fazer aquilo funcionar de fato. E outra questão, era um sistema novo, né? Eu já venho da assessoria, Lívia precisava aprender um pouco da assessoria, porque é um pouco diferente do trabalho do gerente do banco. E o sistema, né? Eu sabia da assessoria, mas não sabia nada do sistema. Assim. Vai aplicar onde? Qual o botão que aperta? Não faço ideia. Então, foi tudo muito, assim, tudo aconteceu muito rápido, né? E, assim, depois que o negócio está acontecendo, já está rolando, vamos dizer assim, o carro está andando, não tem jeito. Sim. Né? Tem que ser na marra, tem que trocar o pneu do carro andando mesmo. Então, assim, foi um ano extremamente intenso, de muito aprendizado, assim, passamos por muita coisa durante o ano, mas a gente coroou o ano com sucesso, né? Que, assim, hoje o BTG, por meio da Necton, né, que hoje é um segmento do BTG, tem um pouco mais de 200 escritórios no país inteiro. A meta que eu tinha para a B22 e já era ousada era ficar no primeiro quartil. Caramba. Ficar nos primeiros 50. A gente ficou no top 20. Caraca. Então, assim... 19º, mas eu... 19º, se mais exato. Então, ficar no top 20 no primeiro ano, e com tudo que a gente passou, assim... Até a metade do ano, praticamente, éramos nós dois. Caramba. O história inteira éramos nós dois. E aí, no meio do ano que veio uma equipe... Já tem uma galera lá, né? Tem uma galera. E, assim, Lívia falou uma coisa que sempre me pega muito, né? Nós trabalhamos juntos no Santander. A gente nunca teve uma relação pessoal tão próxima, né, assim. A gente já não trabalhava juntos, já tinha, acho que uns 6 anos, né? 6 anos. De 2018, né, que a gente hoje trabalhar junto. Tinha por aí, uns 6 anos. E quando ela decidiu, quando ela saiu do banco, né, tirando o marido dela na época, a primeira pessoa que ligou fui eu. Então, assim, eu sempre acreditei muito que a gente constrói as coisas, planta as coisas, a gente só vai colher o que planta. Sim. Pode não ser na hora, a gente se sente injustiçado em algum momento, mas lá na frente a gente vai colher. Então, assim, a relação que a gente criou, assim, por que ela foi trabalhar comigo, né? Fomos montar um negócio juntos, um negócio estava nascendo. Ela tinha know-how para trabalhar em qualquer escritório. Sim. Enorme, grande. Já com estrutura. Os maiores do país com estrutura, Sim. entendeu? Muitas vezes oferecendo até flor para chegar e arrebentar. Então, por quê? Porque, assim, a gente acaba criando plantando uma relação de confiança, né? A gente está falando isso hoje no carro, da confiança. E a questão do propósito também, né? Tipo, o propósito, muitas vezes a gente vê... Sempre falo para as pessoas, cara, busca parceiros, né? Pessoas que a gente tem que se aliar, que estão com o mesmo pensamento. Você está falando isso agora, né? Não, a gente estava como cliente total. agora. Sobre essa questão do propósito, da gente... Porque assim, para ganhar dinheiro somente, ou vamos fazer uma parceria aqui, ou vamos... Né, uma parceria, vocês têm uma parceria, né, de sociedade hoje, vamos trazer uma pessoa, um outro assessor para agregar ao time. Cara, se não tiver com a mesma mentalidade, o mesmo pensamento... É difícil casar as ideias, né? Porque é o que eu falo para o pessoal do nosso time. Fala, gente, trabalhar com consórcio, trabalhar no nosso dia a dia aqui, tem um monte de gente já fazendo, né? Isso já não é de hoje, né? A assessoria também, apesar de ser algo relativamente novo no contexto... Mas tem muita gente fazendo, né? Agora, o que faz a gente ser diferente em relação aos outros e faz com que o cliente fique com a gente? Porque muitas vezes captar o cliente, negócio no consórcio, eu vender, trazer o cliente, né, para a base, você também captar um investimento, fazer com que ele fique, né? É exatamente aí o propósito, colocar realmente o cliente na frente e a gente defender os interesses do cliente, né? E aí já me chama a atenção para vocês, assim, queria saber um pouquinho de vocês, assim, o que é o dia a dia do assessor. Tipo, cara, você acordou, tá? O que você faz no dia? Assim, porque eu falando com o meu time, né, os consultores falam, cara, ele acorda, vai prospectar cliente, vai, né, ligar para o cliente, vai fazer abordagem, vai, né, fazer uma reunião, vai fazer um fechamento de um negócio. Como é que é o dia a dia do assessor? Como é que é essa captação de clientes? Né? Não, vocês estão aqui, né, vocês estão lá de Macaé, estão aqui em Petrópolis hoje comigo, a gente coincidiu para poder gravar esse episódio. Mas como é que vocês chegaram, por exemplo, nesse cliente aqui em Petrópolis, que a gente foi hoje junto? Como é que é esse dia a dia de vocês? Queria ouvir um pouquinho. Hoje, assim, foi uma coisa que eu senti muito, né? Quando eu troquei, né? Banco para assessoria. Porque no banco eu chegava, eu já sabia que eu tinha que bater meu ponto, sentar, esperar o cliente chegar, naquela horinha, parar para almoçar. E eu sou muito organizada. Então, assim, eu preciso dos horários. Então, hoje eu monto a minha agenda da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Até o horário de vai na academia, né? Eu tenho na minha agenda o horário da academia. Então, mas o horário de academia é o horário que eu tô ouvindo as notícias do mercado. Que eu tô lá ouvindo as notícias do BTG. Então, assim, o nosso dia começa ouvindo as notícias, se antenando como que vai ser o dia, como que foi o dia anterior, como foi o fechamento do mercado. A questão de dólar também deve ser bem importante para vocês entenderem a situação do dólar, essas coisas.
assim, a gente precisa entender o básico de como está o mercado para a gente poder passar isso para o cliente. Não são todos que perguntam, mas alguns não gostam de pesquisar, preferem perguntar, alguns preferem que a gente envie, que a gente recebe um resumo, né, do dia, como que vai ser o dia, as agendas, enfim. Mas, assim, o primordial é ter rotina. Eu falo isso com os meus liderados, né? Eu tenho 35 anos, um liderado tem 55, outro tem 45. Cara, Então, assim, um desafio, né? a minha essência de pessoa, assim, o que eu quero para mim, eu também quero para eles. O sucesso deles também é meu sucesso. Eu falo isso com todos, desde o mais jovem ao mais velho, né, independente. Porque... e eles comprarem a minha ideia, né, 20 anos mais nova e tal. Eu falei, cara, não tem segredo. Seu segredo é rotina, é planejamento. O que você vai fazer esse mês? Esse mês eu tenho que fazer uma carta de consórcio de 1 milhão. É isso? Então, você vai... Não é que você vai fazer uma carta, você pode fazer 10, 100. Sim. Você vai buscar clientes para fazer isso. Então, é montar planejamento, montar uma rotina e prospectar. A nossa vida é prospecção. Hoje eu falo assim, eu precisei fazer pouco isso. Eu tenho até que voltar a fazer mais isso. Porque hoje praticamente eu não vou para a rua, não tenho que pegar o telefone para ficar ligando, prospectando. Eu só recebo indicação. Mas isso não é fruto da prospecção que você fez lá atrás, em algum momento? Sim, sim. É que eu falo isso para todos os consultores, né? A gente estava fazendo um estudo com eles esses dias, né? A gente tem aquela visão da aquisição do cliente o tempo todo, né? Buscar um novo. Mas, na verdade, se você estiver fazendo um bom trabalho, gerenciando bem a tua carteira, a tua própria carteira vai te trazer um novo. E aí você tem menos força, você tem menos necessidade de fazer força para prospecção. Então, vai ficando mais fácil. Né? Até você descobrir isso, né? Como eu comecei a assessoria do nada, né? Eu não sabia como era. Só fui na prática apanhando, mas faz parte. E aí foi isso. Eu pegava os meus clientes de potencial, abria a conta, dava o meu trabalho, preço do meu trabalho e tal. E aí eu já pedi indicação. Quero 3 clientes. Ah, então você pede indicação. Hoje eu já não peço mais. Hoje você não precisa porque já tem uma carteira. Você pedia indicação quando Sim, começou. Um caso ou outro, assim, eu tenho um cliente que eu abri conta recentemente que o nicho dele é só de médico. Então, eu vou fazer uma parceria com ele de médicos e já vou entrar com a minha parceira de seguro de vida. Então, assim, a gente fica plantando isso, né? Só que a nossa vida, assim, a gente não pode parar de prospectar. Sim. Por mais que a carteira possa estar rentável, mas a fonte pode secar em algum momento. A gente não pode ficar 100% voltada a 2, 3, 4, 5, 6 clientes. Até essa concentração de clientes, né? Eu falo para o pessoal lá do escritório, tipo, né? Essa concentração de clientes, às vezes você tem volumes grandes, né? Por exemplo, você falou ali, vendeu uma cota de 1 milhão ou 10 de 100. Eu, como negócio, como gestão de carteira, eu prefiro ter 10 clientes de 100 do que um único de 1 milhão. É claro que eu prefiro ter 10 de 1 milhão, né? O ideal. Não, é o ideal. Mas, assim, sabe que não é a realidade. Então, buscar essa pulverização, mas você tocou num ponto importante, que é essa questão da indicação. Uma coisa que eu sofro lá com a equipe internamente, né? É entender essa questão da indicação. Né? Recentemente, eu dei esse exemplo no escritório, recentemente eu fui fazer um curso, né, em São Paulo, e o rapaz que me vendeu esse curso lá de São Paulo, né, lá ele me encontrou no evento, ele estava lá, falou comigo e tal. Cheguei, voltei pro Rio, ele me mandou mensagem, e aí, chegou tudo bem, tudo certo e tal, como é que tá? Carol, né, falou da minha esposa estava junto comigo e tal. Ali, aí ele, cara, queria uma indicação de 3 amigos teus que trabalham contigo na Demicon, donos de loja, ou você, né, que tem a condição de repente faz sentido você vir para cá. Mas ele fez umas validações, valeu a pena, foi legal. Sim, e tal. Eu e peço pediu. também esse feedback. Eu passei os 3 para ele, eu liguei pros 3, eu mandei mensagem pros 3, falei, cara, vou te passar o telefone do Diogo aqui, você fala com ele, né, porque acho que legal, faz sentido para você. E um deles fechou. No final das contas, eu trabalhei pelo cara, entendeu? Sim. Essa questão da indicação, né, o pessoal fica sempre, às vezes... eventos, feiras, né, que é importante, funciona bastante. Tudo funciona. Mas a indicação é algo muito forte. Assim, né? eu particularmente, acho que é muito de cada um, né? Eu tenho amigos assessores que amam lista fria, né? Nossa. Que adoram pegar lista fria, pegar um ramo de atividade e ligar. Assim, eu não gosto muito, tá? Mas isso é muito pessoal. A minha carreira toda eu nunca gostei de lista fria, mas sempre tive essa facilidade com relacionamento com os que eu atendia. Então, assim, o meu grande negócio todo dia, Lívia falou bem, assim, a assessoria tem que ter disciplina, tem que ter organização, senão você não chega a lugar nenhum. O dia te atropela. Você acorda achando que vai fazer uma coisa, daqui a pouco liga um cliente querendo outra coisa, e vão surgindo problemas, quando você vê você não fez nada. Você vai sendo reativo. Exatamente. Então, assim, que chega, você tenta resolver. A palavra de ordem que eu tenho na assessoria, e principalmente nesse último ano, foi intencionalidade. Você tem que minimamente ter programado o que você quer fazer. Normalmente alguma coisa vai sair.
do combinado. Mas você tem que saber o que você quer fazer. Se você chegar no escritório de manhã para ver no que vai dar, não vai dar nada. Muito provavelmente vai dar em bagunça. É o máximo que vai dar. Resenha, só resenha. Resenha e café. Então, saber o que você quer fazer, né, e como você vai fazer. Então, assim, hoje eu tenho esse problema, que ele falou assim, é um problema bom, não estou reclamando não, tá? Eu tenho poucos clientes com uma média de PL alta. Né? Então, isso deixa minha receita mais concentrada realmente. Então, assim, qual é a minha meta para o ano? Todo mês abrir pelo menos mais um cliente do nível dos clientes que eu tenho. Então, no final do ano, eu tenho que ter mais 12 iguais os que eu tenho hoje. Né? Então, assim, o que isso gera? Pedir indicação. Né? Lívia foi num cliente comigo semana passada, cheguei lá, uma empresa... Eu trabalho mais PJ, tá? Aí é o meu nicho de clientes. Igual o meu também. Empresas e empresários. Então, a gente foi num cliente, ele era numa Zen, e aí eu já olhei, ele foi mostrar pra gente A empresa, eu já olhei, vi um vizinho, vi outro, falei, você conhece? Ah, conheço, é fulano, conhece, é fulano. Falei, você me dá os contatos, você avisa? Já marquei amanhã, isso foi semana passada, amanhã eu estou em um desses vizinhos. Então isso funciona muito, porque eu acho que esse cliente ele nem ligou antes. Mas quando eu chamei esse vizinho, eu já falei, olha, eu atendo fulano de tal, que é essa empresa do seu lado. Já tem ele gosta muito, né? Eu acho que vai funcionar para você também. Ele, claro, vamos ouvir se funciona para ele, porque não para mim. Então, assim, essas abordagens são importantes, né? A gente tem que estar sempre buscando fazer o tempo todo. Lívia, assim, é um exemplo de organização. Eu aprendo sempre com ela nesse sentido, que eu já não sou tão exemplo nisso. Né? Ele fica querendo copiar minha rotina. Não adianta copiar, você não vai conseguir. Eu copio. A rotina dela, pra você ter ideia do nível de organização dela, ela tem hora para as coisas, né? Então, assim, 9 horas, ler o e-mail, 9h30, ligar para o cliente, 10 horas a locação. Ela tem horário para fazer as coisas. Eu não consegui chegar nesse nível. Então eu boto as horas, não sigo hora nenhuma. Não, gente, por favor, não sigam o meu exemplo. Não sigam o meu exemplo. Mas até hoje funcionou. Mas eu não sigo hora nenhuma, só que pelo menos eu tenho as tarefas. Mas funciona para você. E eu vou zerando as tarefas. Assim. É importante chegar no dia com as tarefas zeradas. Eu falo pro time lá a questão de priorização. Porque assim, a gente, é o que você falou, durante o nosso dia a dia, um monte de coisa vai vindo. Porque assim, a gente pode planejar uma série de coisas, mas isso é um fator interno. A gente não controla algo externo. Né? O mercado às vezes vem com alguma notícia que muda tudo, aí os clientes começam a mandar um monte de mensagem. Né? Tem uma série de... Uma pandemia, por exemplo, imagina um dia que com a pandemia, o que acontece no mercado. Então, enfim, tem uma série de situações que acontecem que não depende da gente. Mas eu sempre falo sobre priorização, né? De tipo, você ter aquele momento que você vai focar e talvez resolver alguns problemas, né? Que tem coisa que tem que lidar, tem a questão burocrática, tem no caso de vocês, talvez uma alocação que tem que fazer, né? Coisas um pouco mais burocráticas. Mas eu falo muito para os consultores, se você fica focado também só em resolver o problema, você também não cresce, você não evolui, né? E aí, essa questão da organização, de saber o momento que você está prospectando e o momento que você está resolvendo algumas coisas que não é a prospecção de cliente. E tem um diretor na Ademicon que fala muito bem isso, que cara, você vai resolver as demandas que existem, que pode ser talvez até montar uma proposta para um cliente que não é um problema, né? Mas você vai montar essas coisas fora do horário comercial. Tem um momento que a tua empresa tem que estar aberta. Aberta prospectando, né? E acho que isso é muito legal vocês deixar isso claro aqui pro pessoal, porque as pessoas lá do lado que estão comigo no dia a dia lá da Ademicon, muitas vezes têm a visão de que não, só a gente que parece que fica prospectando o cliente. Acho que lá do BTG isso não acontece. Lá os clientes vão lá no BTG e querem abrir conta. E chegam lá, toma aqui R$1 milhão para aplicar. Nossa, é um sonho de... Isso acontece organicamente com o cliente que já está, né? O cliente, você está sendo bem atendido, então quando ele tem mais recurso, ele vai mandar. Mas isso não acontece. Assim, isso é uma coisa que quando eu comecei na assessoria, em 2021, eu senti muito. Porque, igual a Lívia, eu trabalhei num grande banco, né, num banco multinacional. Depois eu pedi para sair desse banco para ir trabalhar numa cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito, todo mundo procura, todo mundo quer crédito. Sim, exato. Porque ela dá o que todo mundo quer. E onde você liga e fala, eu sou fulano da cooperativa tal, todo empresário quer te atender, porque ele pode não estar precisando, mas ele pode vir a precisar. Exato. Ele quer deixar essa porta aberta. E quando eu fui para a assessoria, eu ligava para esses mesmos clientes e eles não me atendiam. Ou eu tentava marcar e... Você está do outro lado da outra ponta agora. Entende? Então, assim, existe um trabalho muito pesado, na verdade, assim, como o Lívia falou, chegar nesse ponto de não precisar de
de buscar mais é fruto de um trabalho sendo muito bem feito com a carteira que já existe, né? Mesmo assim, a gente está sempre preocupado em abrir novas frentes, né? Esses dias eu estava na estrada, num lugar que eu normalmente não passo, pedi para minha noiva ir anotando as empresas que estava passando, um lugar de muitas empresas. Eu falei, vai vendo as empresas aí, anota os nomes, depois eu vou dar um Google e vou ligar para tentar marcar uma reunião. Então isso é legal também, a gente abrindo essas frentes. Mas eu acho que assim, no nosso trabalho, como você falou, o que a gente, de certa forma, vende, né? Que são os ativos de investimento, outros escritórios também fazem, né? Qual o grande diferencial? Vai ser o modo, né? O serviço que a gente presta para o cliente. Então, assim, no final das contas, se o foco for o cliente, a coisa vai acontecendo. Tá? Quando a gente trabalha bem e atende o cliente realmente com carinho, né? A coisa naturalmente vai acontecendo. Legal. E, assim, vocês falaram um pouco do dia a dia de vocês, falaram um pouco dessa rotina. E como é que é para vocês, assim, hoje, né? Vocês têm vários pratinhos para equilibrar, né? Então, tem lá a assessoria de investimento em si, que é alocar os recursos do cara para ter a melhor performance. Aí, dentro disso, a gente vai ter renda fixa, renda variável, né? Vai ter investimento aqui no Brasil, investimento fora, né? Vocês podem até falar um pouco desse leque que vocês atuam, se tem algum foco em relação a isso. Vocês também têm a ponta de crédito, né? Vocês têm soluções de crédito lá, né, para oferecer para o cliente. Vocês têm seguros, vocês têm o consórcio, vocês têm também câmbio também, né? Então, uma série de pratinhos que você tem para equilibrar. Como é que vocês fazem? Assim, eu sei que tem algumas coisas que talvez o cliente já venha com uma demanda, já está lá contigo, preciso fazer um câmbio. Então, né, ele já procura você e você já oferece a solução. Mas como é que vocês fazem isso de maneira ativa? Como é que é essa organização? Assim, você senta num cliente, começa a colocar essas soluções de tudo que você faz, mas como é que você começa a puxar ali, por exemplo, vamos falar do consórcio, que é o nosso dia a dia. Você chega lá no primeiro cliente, você vai falar de investimentos, você vai falar de tudo. Como é que você tenta puxar esse direcionamento para talvez trazer uma reunião de consórcio e aí levar um especialista, que no nosso caso a gente sentar lá junto com vocês, junto com esse cliente? Como é que é esse equilíbrio do pratinho? E eu sei que vocês têm diversos empresas lá com vocês, parceiros. Como é que vocês escolhem esse parceiro? De tipo, essa empresa aqui eu acho que faz sentido a gente levar nesse cliente porque é mais adequado a esse perfil. Como é que é isso? Como é que é essa análise? A gente já tem meio que o feeling, né? A gente já olha para o cliente, por exemplo, a empresa que nós visitamos hoje. Foi a primeira reunião que nós fizemos com a empresa, eu já sabia que o consórcio seria importante para eles, que fazia sentido. Porque é uma empresa que não faz crédito no mercado, que opera com dinheiro de caixa. Cara, eles estão estão se descapitalizando, né? E às vezes o consórcio vai fazer sentido porque eles vão pagar uma taxa baixinha e eles fazem troca de carro e eles precisam comprar as placas, enfim. Foi exatamente o que a gente identificou lá. Né? Mas isso eu identifiquei antes de entrar na empresa, porque primeiro eu fiz a reunião com um dos sócios. E aí eu entrei um pouco na vida dele, né, na vida pessoal, e aí conheci um pouco da empresa, e aí umas duas semanas atrás voltei a falar com ele sobre a empresa, já pensando em visitar a empresa. Falei, cara, a gente tem que marcar uma reunião com esse cliente, que ele tem muito potencial. Mas assim, todo cliente que vem, né, de indicação, ou que a gente busca, a primeira coisa é fazer a reunião institucional. É apresentar a nossa estrutura, a nossa metodologia. Ali, quando a gente apresenta, nós vamos falar de todos os produtos que nós temos. Consórcio, seguro, previdência, plano de saúde, câmbio, crédito, os parceiros que estão ali, né, que tem sempre uma pessoa que é focada somente nesse produto. Então, assim, e são pessoas que têm a nossa confiança, que têm o nosso perfil, que têm a nossa energia, que eu falo muito, que tem que fazer muito sentido, né? Então, assim, a partir do momento que eu sento com o cliente ali e falo, o cliente está pensando em trocar de carro daqui a pouco tempo, há 6 meses, daqui 2 anos, então a gente já vai entendendo e a gente monta um roteiro da saúde financeira do cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Para entender aonde a gente precisa tratar, onde a gente pode reduzir os gastos da empresa ou onde eu posso melhorar a performance de uma carteira que ele já tenha no mercado ou esteja comigo, que a gente fica fazendo estruturação interna, e também o que vai fazer sentido em planejamento. Porque, assim, assessor tem milhares por aí, mas eles só querem normalmente captar, né? Quer fazer captação e ali aplicar e o resto da vida do cliente. O cliente tem carro, ele faz seguro do carro. O cliente tem família, ele pensa
no Tem vários desenvolvimento. objetivos, né? Exatamente. Ah, minha filha tem 6 anos, vamos fazer um planejamento. Vai que ela quer fazer um intercâmbio daqui a 10, 15 anos. E vocês têm uma rotina, assim, de tanto em tanto tempo voltar nesse cliente? Por exemplo, a cada 6 meses eu vou fazer uma visita na empresa. Existe esse planejamento? Ou é, tipo, algo mais ali da rotina do cliente, o cliente demanda? Como é que é isso hoje? A minha carteira, como ela é bem pessoa física, assim, eu falo com os meus clientes uma vez por mês. Tem cliente que eu falo todo dia, tem cliente Sim. que eu falo toda semana, Tem depende. Tem aqueles clientes que são mais próximos, né? Isso, Sempre tem. mas sempre no tem. mínimo, uma vez por mês eu falo, ligo, mando a performance da carteira, vejo o que a gente pode mudar, como está o cenário hoje, a gente for falar no cenário econômico, né? A gente tem falado da importância de dolarizar. Então, aí eu sento com a nossa parceira, falo, faço reunião e aí a gente já vai entendendo as necessidades do cliente. Eu sento com o cliente, ele já começa a falar, você já começa, caraca, isso. Daqui a pouco eu vou falar com ele sobre isso, entendeu? Você já vai criando várias casinhas ali, é tipo uma árvore genealógica mesmo. Você vai ramificando. Exatamente. Né? E sente um pouco da dificuldade, por exemplo, às vezes... Porque assim, lá no consórcio a gente tem um único produto, né? Apesar de ser consórcio de imóvel, de veículos e de serviços, mas na essência ele é um único produto. Com várias possibilidades. Eu posso pensar na troca do veículo, na frota da empresa, eu posso pensar num levantamento de capital para algum tipo de objetivo que ele possa ter, comprar um imóvel para investir, comprar um imóvel no exterior, posso fazer uma cirurgia plástica. Tem uma série de objetivos que a gente vai tendo esses objetivos ao longo da vida. Quando a gente tem filho, eu quero dar um carro para meu filho, né? Então, tem vários objetivos que a gente vai ter ao longo da vida. Só que uma dificuldade que a gente enfrenta, eu vejo que os nossos consultores enfrentam, é exatamente ter esse acompanhamento e saber o momento de propor cada coisa. Né? Porque, tipo, vocês têm vários pratinhos, mas qual que é o momento de estar lá, o cliente não está te trazendo nenhuma demanda, você está sendo ativo e estimulando o cliente a falar com ele que você tem. Mas é exatamente aquela coisa, você vai catucando até uma hora que você, achei uma coisa aqui e você puxa, né? Como é que é isso, assim? Então, na verdade, o movimento que a gente faz, ele é um pouco diferente, né? Porque esse movimento de venda, infelizmente, a gente já fez no banco, né? De ter uma meta e falar, preciso vender tanto de consórcio, tanto de seguro, e o cliente que entrar, eu vou falar desse produto. Né? Isso é algo que a gente não acredita. Se fosse fazer isso, a gente continuava lá no banco. Então, quando a gente montou a B22, a gente sentou muitas vezes para conversar sobre como seria a maneira que nós iríamos atender o nosso cliente. Né? Então, por exemplo, o brasileiro, de maneira geral, e a gente faz um trabalho enorme de educação financeira sempre, é muito imediatista. Então, principalmente quando o cliente tem uma situação já acontecendo, ele quer chegar, falar do problema e ele quer a solução daquele problema. Olha, eu estou precisando trocar de carro, vi um financiamento. Então, assim, uma coisa que a gente não abre mão, a gente não atende o cliente para falar de produto sem fazer antes a nossa reunião institucional e mostrar como funciona o nosso trabalho. Legal. Isso já vai fazer com que ele veja que o nosso modelo de assessoria é um modelo 360 graus. A gente não está lá só para falar de investimentos. O história de investimentos hoje é a agência bancária moderna. Vamos dizer assim. Só falta transacionar dinheiro. O resto tudo tem dentro do escritório. Então, essa reunião é muito importante para abrir a mente dele, né, e ele entender o que a gente faz. Primeiro passo. Segundo passo, quando ele ouvir o cliente, né? Ouvir o cliente. Porque como é que você vai falar de produtos se você não sabe o que ele precisa? Você não conhece a vida dele, quais são os planos dele, se ele tem algum gerenciamento de risco ou não tem. Né? Então, às vezes, o cliente tem um valor investido e você, tudo bem, capta isso. Mas ele tem, por exemplo, uma casa que não tem seguro. Se tiver um sinistro nessa casa, ele tem um risco. Ele vai tirar de onde? Do dinheiro que do está investimento. Então, às vezes, o seguro residencial é uma coisa muito barata. Às vezes, você vai fazer, dependendo do tipo de proteção secundária, vai fazer um seguro lá de R$500 mil, vai pagar R$500, R$600 por ano. Sim. O cara paga 10 mil de seguro do carro, mas não faz os R$500 de seguro da casa. Sim. Então, nosso papel também é lembrá-lo disso. Olha, tem aqui situações que podem ou não ocorrer, mas que, se vierem a ocorrer, vão te gerar algum tipo de prejuízo financeiro. Sim. Então, a gente vai fazer toda uma blindagem patrimonial também, né, desse cliente, para que ele entenda. Então, assim, na verdade, esses pratinhos, eles vão sendo girados de maneira natural, de acordo com a vida do cliente. Então, também, às vezes, o cliente tem prioridades, né? Então, bom, o cliente quer trocar de casa daqui a 5 anos. Faz sentido um consórcio. Ele tem capacidade... Aí tem outra coisa. Ele tem capacidade de pagamento da parcela? Não tem. Então,
Vamos talvez fazer um trabalho, diminuir o custo dele para que ele consiga pagar Sobra uma mais parcela. dinheiro, né? Talvez a rentabilidade do investimento pagar a passada do Exatamente. consórcio. Eu acho que assim, o mais bacana, e é isso a gente não abre mão, é que a gente não está preocupado em vender nada. Legal. A gente está preocupado em ouvir a vida dele, entender o que ele precisa e ir colocando situações que podem vir a resolver. Tanto que a gente faz a primeira reunião e o cliente sai da primeira reunião sem nenhuma solução. A gente só escuta. A gente escuta, anota tudo, depois a gente senta, reavalia, né, analisa, aí a gente faz uma próxima reunião para falar, olha, de tudo que você me disse, eu acho que pode fazer sentido isso, isso e isso. E a gente vai discutindo isso também a 4 mãos, né? Na verdade é 6, né? Que o assessor traz isso para dentro do escritório, fala muitas vezes com os especialistas antes de falar com o cliente, faz cotações, vê simulações, e ele volta para o cliente com isso já um pouco mais desenvolvido. Sim. E olha, eu estou pensando nisso, faz sentido para você? E vai ali olhando ponto a ponto. Então, na verdade, são muitos pratinhos, de fato são. Mas isso vai acontecendo muito naturalmente. Lívia falou de pessoa física, que ela fala todo mês. Pessoa jurídica, às vezes, demora um pouquinho mais. Né? Mas, assim, uma coisa que, independente de física ou jurídica, que a gente instituiu, é que cada assessor não pode ter mais do que 150 clientes. Vocês têm essa gestão sobre o número de clientes. Exatamente. Passou disso, tem que começar a passar para outros assessores, talvez mais júniores, ver ali o cliente que tem pouca demanda ou que tem pouco relacionamento. Por quê? Quase todo mundo já passou, acredito. Eu passei por isso porque eu quando chegou a cooperativa que eu trabalhei em Rio das Ostras, eu inaugurei a agência. Então, você tem uma agência começando, o atendimento é maravilhoso, né? Todo mundo quer cafezinho, bate-papo. Um monte de gente quer falar com você, todo mundo está disponível para falar Todo mundo disponível. A coisa vai crescendo, isso vai se perdendo. Isso é normal. Quando as pessoas falam, esse banco era muito bom, mas hoje em dia... Né? Por causa disso, porque era menor, foi crescendo e não acompanhou o crescimento. Então, a gente faz questão disso. Né? E hoje, assim, a gente até pode falar disso mais à frente, mas nosso grande desafio é a contratação. Fica aí um recado para quem pensa em ser assessor. Né? A gente precisa muito contratar gente comercial, gente que escuta, gente que gosta de gente, eu sempre falo assim, que gosta de ouvir, de conversar. Gosta de ouvir, de conversar. Tá? Porque, na verdade, é isso. O escritório vai crescendo, os clientes vão chegando, a gente precisa de mais gente, porque a gente não pode extrapolar. A gente chegou no banco a atender 800 clientes na carteira, 1.200 clientes na carteira. Quando eu saí. Como que dá atenção para 1.600 clientes? Humanamente impossível. Não dá. E aí você 2.000 mensagens no WhatsApp. Entende? Não tem como. Não tem como ter um atendimento de qualidade. Não tem como, entendeu? Então, o nosso negócio sempre foi muito pautado nisso. Então, atendimento de qualidade. A gente não quer, não é que a gente não quer, mas o nosso principal objetivo não é sermos enormes, nem sermos o maior escritório do Brasil, é ser o melhor atendimento. Legal. Onde o cliente se sente mais cuidado, onde as soluções ele encontra dentro de casa, né? E aí você perguntou também sobre parceria, como é que a gente escolhe, né? Na verdade, ficando. Na verdade, assim, esse é um ponto que eu quero entrar com vocês aqui agora, é porque, assim, vocês têm uma expertise de mercado, vocês têm experiência de mercado, né? Eu conheço um pouco do time de vocês, são pessoas experientes, pessoas que já têm, né? Eu falo, não são iniciantes, são pessoas que já têm uma larga experiência no mercado. E vocês podem, né, por exemplo, falando de produtos, eu percebo que tem especialistas, né? Tipo, o seguro tem uma pessoa especialista, e aí dentro do seguro ainda posso ter uma pessoa especialista somente em saúde, e aí posso ter um só de vida, e posso ter outros em demais produtos, então isso vai se ramificando, né? E aí é o que você falou, tipo, não é a 4 mãos, tem várias mãos envolvidas naquele negócio, porque assim como é humanamente impossível administrar 1.700 clientes, é humanamente impossível administrar a quantidade de possibilidades que a gente pode levar para o cliente, né? A gente tem uma experiência, né, o banco acho que tem esse benefício para a gente também, porque a gente acaba sabendo de tudo, mesmo que de maneira superficial, a gente tem um bom conhecimento de tudo um pouco. Né? Também essa experiência de banco me trouxe essa possibilidade, mas para que a gente realmente consiga muitas vezes oferecer o melhor para o cliente, eu preciso me especializar num determinado segmento. E aí, naquele outro segmento, eu não consigo me especializar e eu preciso trazer alguém que vai dar esse melhor foco naquele produto, vai falar os pormenores lá do produto. Porque os pormenores é que realmente faz a diferença, né? Que no banco a gente não tem esses pormenores, né? Então, como é que vocês estabelecem, tipo... Vocês podem internalizar isso, vocês desenvolverem, por exemplo, consórcio. Vocês podem desenvolver uma pessoa internamente que vai cuidar desse consórcio.
Mas vocês optaram de ter, por exemplo, nós da Ademicon junto com vocês, que são hoje fora da estrutura da BTG, né? Nós não estamos, nós não somos sócios nós aqui, nós estamos na mesma estrutura, mas a gente juntou os nossos negócios exatamente com o objetivo de que a gente, né, fizesse um trabalho, porque o nosso perfil, igual falou, esse perfil consultivo, nós estamos alinhados nesse mesmo perfil. Mas do lado de vocês, por que faz sentido vocês pensarem nesse parceiro externo, né? E não, eu tenho uma pessoa internamente, né? Tem lá a Thaís, né? Que é a pessoa que tem a gente tem esse relacionamento, mas vocês ainda assim trouxeram uma empresa especializada para ajudar vocês nesse dia a dia. Como é que é essa visão de uma empresa de fora, mas, pô, eu vou trazer esses caras ou eu desenvolver isso internamente? Como é que é nessa visão de vocês? Na verdade, sim, a questão das parcerias, né? Desde o começo, seja em qual produto for, o mais importante para a gente sempre foi a satisfação do cliente. Né? A gente tem uma preocupação que está até no nosso institucional, não só com a venda, mas a continuidade do pós-venda. Né? É vender, assim. Sim. Consórcio, então, você toda pessoa ali na rua, né? Sim. Tá alguém com o folhetinho para te vender um consórcio. Mas como é que vai ser esse pós-venda? O cliente, a hora que ele precisar de assessoria para o lance, ou quando ele contemplar e precisar de assessoria para juntar a documentação e transformar de fato aquele consórcio num bem. Realizar de fato o objetivo. Que é o que de fato ele quer, né? Então isso para a gente, em qualquer produto, mas em consórcio especificamente, é muito importante. Então assim, nós tivemos algumas parcerias que a gente não continuou, a gente até fez, chegou a ter vendas, mas o pós-venda nos decepcionou. Então, assim, prioritariamente a gente quer que o cliente seja bem atendido. Uma coisa que a gente sempre falou lá na B22. A B22 é o plano A, o plano B é fazer a B22 dar certo. Então, como a gente está nesse negócio, a gente quer se aposentar nesse negócio, não adianta fazer venda, né, como o pessoal diz, no bico, né? Porque o cliente vai comprar uma vez só. Sim. Então, assim, para ter relacionamentos duradouros, a gente precisa de pessoas, de parceiros como vocês, que atendam o cliente com o mesmo carinho que a gente atende. Que vão dar um pós-venda, que vão dar um suporte, que o cliente pode ligar, que não vão abandonar depois da venda inicial. Né? Exatamente. Então, isso para a gente é inegociável. Eu falo isso bastante com alguns parceiros, né? Falo assim, eu não estou aqui para te dar mais um produto para você vender, né? Porque você não precisa. Né? Pô, BTG é BTG, né? O BTG você não precisa vender o BTG. O BTG é o BTG. Então eu falo, produto, se fosse só por isso, tem um monte de gente querendo estar próximo do BTG para colocar produto lá para vender, né? Imagino que o BTG em si seja bastante assediado nesse sentido, né? E vocês também, né? Vocês são pessoas... Os escritórios são bastante sediados. Bastante sediados. Parceria aparece toda semana. No LinkedIn, toda semana aparece parceiro. Então, agora a grande questão é exatamente, assim, não é a venda, é o depois, né, que acontece. Porque, tipo, quem que vai cuidar do cliente depois? Porque o cliente, falando de consórcio, é um produto que pode levar 20 anos, né? Você tem aquele vínculo com o cliente por 20 anos. Tá, e esses caras que estão fazendo parceria aqui, né? E eu sempre falo isso pro meu time. Falo, olha, quando você for fazer uma parceria, propor uma parceria para alguém, não é, você está preocupado que a gente vai vender. Não é isso. É exatamente de construir um relacionamento, né? E de entender se o perfil desses parceiros, né, se estão alinhados, se a gente pensa na mesma coisa, né? De acompanhar o cliente, porque quando vocês estão trazendo um cliente para a gente atender, né, aqui no dia a dia, cara, eu tenho que cuidar desse cliente da melhor maneira possível, como eu cuidaria já com qualquer cliente do escritório, que é o nosso perfil. Mas a atenção é redobrada, porque eu também estou levando o teu nome. Você que está me colocando lá. Então, eu preciso ter ainda mais carinho por aquele cliente, porque além dele se tornar meu cliente, como a Ademicon agora, eu tenho uma responsabilidade dobrada por ele ser cliente de vocês. Então, a responsabilidade ela é vezes 2. Né? Então, eu falo isso muito para o meu time, de ter esse cuidado, né, em relação a gente... não ficar colocando a ideia de que, tipo, olha, vamos lá fazer uma parceria com o objetivo de que vamos vender. A gente tem, né, assessoria como um grande parceiro, corretores de seguros também, mas, pessoal, assim, principalmente de cuidar do pós-venda. Porque, assim, a gente muitas vezes entra num parceiro, tem uma venda represada, tem alguns clientes ali com uma demanda, faz uma venda e o pessoal vira as costas. E muitos escritórios que a gente visita, eu tenho um bom relacionamento com muitos escritórios de investimento, e a reclamação é exatamente o pós-venda. E toda vez que eu começo uma conversa, cara, qual é o pós-venda? O que você faz depois? Porque se for só para vender, a gente já tem o produto aqui, né? Entendeu? Qual que é a diferença, né? E a gente na Ademicon, a gente tenta exatamente colocar
é esse pós-venda. E assim, do dia a dia de vocês, assim, com os clientes, essa questão do pós-venda, né? Vocês têm sentido que os clientes têm olhado mais para o consórcio, têm pedido? Como é que vocês estão enxergando isso hoje? Assim, o presente, como é que vocês estão enxergando o futuro do consórcio, né, nesse ambiente hoje? Fala no PF aí, Liv. Cara, como eu vim de banco e o produto que eu mais gostava era o consórcio. Assim, eu gosto muito de consórcio, que eu acho que é bom. Tanto era bom para o banco, como era bom para o cliente. Eu acho que era o melhor produto para o cliente, né? Pensando em custo e benefício. Então, assim, olhando o cenário hoje, para um cliente sentar e falar, Lívia, eu quero financiar um carro, falando em veículo, né? Quero financiar um carro de 100 mil, vai pagar uma taxa de juros de 2,5%. Cara, é isso, você quer para agora? Vamos planejar? Então, assim, o consórcio faz muito sentido hoje, pensando a longo prazo, né? Porque a gente troca muito essa ideia de médio a longo prazo, para a gente minimizar esse custo, né? O cliente não vai ter essa taxa. Então, eu consigo colocar na cabeça do cliente, se ele quer trocar de imediato, ele vai ter um custo maior. Mas se a gente conseguir se planejar, pensar um pouquinho, então, assim, falando do consórcio como um todo, né? Como eu oferto o consórcio para os meus clientes. Normalmente eles não vêm até mim procurar. É raro alguém que pergunta do consórcio. Sim. Deve ser uma pessoa que já entenda, que gosta, né? Mas eu sempre levo como uma forma de planejamento. Então é um trabalho mais ativo. É mais você ativo. Propondo realmente aquela solução. Isso, Você exatamente. identificou lá na eu faço a reunião com o cliente, eu já pergunto o que ele tem de patrimônio. Falo patrimônio imóvel, né? Então eu já sei o ano do carro dele. Você troca de carro de quanto em quantos anos? De 2 em 2 anos. Falei, cara, então vamos planejar? Eu já monto, eu pego o poder de poupança do cliente. Tenho feito isso nos meus últimos clientes e tem dado muito certo. Eu pego o poder de poupança do cliente. Meu cliente tem um poder de poupança de 10 mil por mês. Nesse poder de poupança, eu já vou verificar ele é CLT, se ele não é, já vou montar pensando numa estrutura de previdência ou alguma coisa que ele consiga guardar um recurso pensando em aposentadoria. Ele quer trocar, ele pensa em trocar de carro daqui a 2 anos, normalmente. E o sonho que ele tem? Qual que é o propósito de vida dele? Quero comprar uma casa. Então eu já consigo montar nesse poder de poupança para ele conseguir englobar tanto a compra de produtos, que aí entra normalmente a gestão de risco, falando em seguro de vida, seguro do carro, o consórcio, que aí já entra uma parcela que ele vai estar se planejando para comprar uma carta de 100 mil, ele paga R$300 por mês, R$400 por mês. Poxa. É bem acessível. Exatamente. E aí já monta essa previdência complementar. Então, assim, com 10 mil, fora o que ele pode aplicar. Então, assim, com 3 mil eu já consigo mudar muito a vida do cara. Sim. E o restante a gente aplica. Seja de renda fixa, aí eu vou entender o perfil do cliente. Então, normalmente eu trabalho de uma forma mais ativa, levando o produto para o conhecimento. Porque os clientes entendem, conhecem o consórcio de banco. Exato. Sentam lá, o cliente sentava na mesa e falava, cara, eu preciso vender um consórcio para esse cara hoje, né? Eu não tinha muito o que fazer lá. Não tem muita margem de manobra. Não, né, cara? eu tenho que vender 4 cotas no mês, seja que Deus quiser, bora. E aí, cara, o cara ficava ali, fazia, não entendia, eu explicava, mas não era aquela explicação. Eu não sou especialista, é um produto que eu gosto, que eu me identifico, mas eu não sou especialista. Então, hoje eu já volto, né? Eu sento com os meus clientes nessa primeira reunião, já consigo tirar bastante informação, e aí o consórcio faz sentido, porque todo mundo pensa em comprar um imóvel, troca de carro. Todo mundo tem um objetivo que o consórcio pode encaixar, né? Sim, O grande problema do consórcio, ainda como outros produtos bancários, foi a marginalização que houve do produto, né? E até hoje existe dentro de banco essa coisa do perde e ganha. Então, essa coisa da venda casada, me ajuda aqui. o tal do me ajuda, bater a meta. Pelo amor de Deus, a venda de produtos que são bons, mas junto com o crédito. Às vezes o produto é até bom, né? Só que bom, o problema é que o cliente não sabe, né? O cliente não sabe. Então, assim, isso dificulta um pouco quando a gente vai falar com o cliente, porque ele já tem uma certa... né? Ele já tem exatamente o pé atrás. E muita reunião a gente vai, né? Falar, pô, não, eu tenho do banco lá. Né? Então, eu assim, fiz para ajudar o gerente, é o que mais tem. Entendeu? Ele já tem um consórcio lá que ele tomou um crédito e o banco falou, cara, faz aí esse consórcio, me ajuda. Ele, não, beleza. Né?
Então, assim, ele tem muitas vezes um produto muito bom que ele não sabe nem como usar. Eu já fui em clientes PJ que chegaram e falaram, eu acabei de fazer 10 milhões de consórcio, 5 milhões de consórcio, 12 milhões de consórcio. Pô, que legal. Mas você está usando isso de que forma, né? Você vai trocar frota, você vai alavancar seu patrimônio, né, em cima fazer alavancagem financeira em cima do seu patrimônio. Enfim, o que você vai fazer com isso? O cara nem sabe. Não sei. Ele não faz ideia. Então, assim, muitas vezes é como eu brinco, às vezes deu uma Ferrari para o cliente, só que não ensinou a dirigir, ele vai deixar na garagem olhando. Então, assim, como repito, um dos grandes papéis hoje da assessoria é a educação financeira. Legal. E hoje, assim, eu posso estar enganado aqui, Lívia pode me corrigir, mas eu não tenho, nem de consórcio, nem de qualquer outro produto, fechado nada na primeira reunião. Normalmente a gente faz uma reunião com o especialista, para o especialista explicar o produto, tirar do cliente os conceitos errados que ele tem sobre o produto, para ele começar a internalizar aquilo, digerir. Equilibrar o conhecimento. Né? Você fala assim, Exatamente. cara, tem muito cliente que tem aquele nível zero, aquele cliente não sabe nada. E tem aquele cliente que está no negativo, ele tem a impressão ruim do negócio, eu tenho que trazer o cara pro zero. E aí agora eu começar a fazer um trabalho com esse cara. É um trabalho. Exato. Então, assim, hoje consórcio a gente fecha com 2, 3 reuniões, né? Enfim, quase todo produto é assim, principalmente os produtos que foram mal vendidos nas últimas décadas em banco, né? Consórcio, seguro, né? Seguro de vida, então, nem se fala, nossa. Eu fui do mercado de seguro de vida, né, também, eu passei por lá também. E infelizmente, né, fala assim, se o mercado bancário, né, claro que assim, eu nunca generalizo nada, porque tem muitos bons profissionais no banco, né? Claro. Mas o produto, de uma maneira geral, a gente acaba, nós que somos especialistas, estamos buscando sempre colocar o cliente no foco, né? Personalizar o máximo possível, porque o produto de banco, eu sempre falo, ele é a média daqueles clientes que estão ali no banco. Então, não estabeleço o perfil, né? Mas a manicure e o grande empresário estão comprando o mesmo produto, porque é um produto de prateleira, né? É a mesma coisa. E assim, não dá para tratar diferente, são objetivos diferentes, são vidas diferentes, cenários completamente diferentes. Então, eu preciso adequar conforme as realidades desses produtos. E muitas vezes os produtos de banco, eles não nos dão essa possibilidade. Não tem essa flexibilidade. E nem no tempo, né? Você falou, você está lá na agência, tem 15 pessoas para atender, você tem aquela meta ali e você não tem nem o tempo de personalizar. Você vai fazer do melhor que você tem ali na mão naquele momento. E já no nosso caso, a gente tem esse tempo. A gente pode fazer 3, 4, 5, 6 reuniões, 10 reuniões com o cliente, quantas vezes forem necessárias, até que nós também, a gente se sinta seguro de fechar um negócio com o cliente, porque eu tenho disso também, eu falo para o meu time. Eu falo, olha, nós, né, lidando com venda de um produto financeiro, nós temos que estar seguros também daquilo que a gente está oferecendo. É autorresponsabilidade. Se nós não estamos seguros, a gente tem que recuar. Sim. Porque é onde geralmente dá o problema. Isso. Então, não tem que propor uma solução para o cliente que está inadequada. Porque tem outras soluções para comprar um imóvel, para comprar um carro, para fazer uma alavancagem que vão além do consórcio. Né? Agora, se está alinhado aquele objetivo do cliente, aquilo que a gente tem, né? Então, a gente pode, de fato, propor aquilo para o cliente sem medo, né? Porque a gente sabe que está alinhado. E, assim, para vocês hoje, né? Falando de Ademicon, assim, qual que... se vocês puderem estabelecer hoje, tipo, um diferencial que vocês podem ter enxergado na Ademicon ao longo desse tempo. Tem algum diferencial que vocês enxergaram em relação... Né, eu não quero nomes, mas assim, tipo, um diferencial que vocês acreditam que isso aqui a Ademicon é legal, tem essa diferença. Vocês enxergaram alguma coisa no tempo de parceria que a gente está junto? Não é porque a gente está aqui na tua frente, né? Mas foram várias coisas. Depois eu te dou o Pix na saída. Isso aí, um cafezinho. Na verdade, a gente já trabalhou com praticamente todos os players de mercado, né? Quando a gente começou o negócio, eu tive uma lacuna ali entre uma corretora e outra, que eu comecei a trabalhar com um personal banker, né? Que tinha ali todos os players praticamente. E você tem nuances para tipos de produtos dentro do consórcio, uma é melhor que a outra. Mas o que a gente gosta muito na Ademicon é que ela tem o que a B22 procura fazer para o cliente, que é um rol de soluções, né, o maior possível. Então, assim, essa coisa da Ademicon de poder comprar não só bens móveis como imóveis, reforma, poder comprar um bem fora do país, poder comprar uma carta contemplada, poder quitar com vender cota, vender cota, assunção de dívida, enfim, uma série de coisas.
Então, assim, o produto é um só. Uhum. Mas tem várias soluções. O cenário, exatamente, sabe? Assim, o mundo que se abre para o cliente dentro do produto é enorme. Legal. Isso é o que a gente faz na B22, né? De ter todas as soluções dentro da mesma casa. Legal. Então, assim, o que eu vejo de maior diferencial do Demicon hoje é isso, né? Porque, assim, como você falou, tem bom profissional em todo lugar. Mas, às vezes, o profissional é muito bom, mas o produto não ajuda, né? Exato. É um ótimo piloto num carro fraco. É o que você falou. Quando junta os dois é maravilhoso. O piloto poderia estar pilotando o Ferrari e tá com um Fusca na mão. E não resolve, entendeu? E a Demicon, ela atende muito bem a gente nesse sentido, de ter várias oportunidades para o cliente, várias soluções para o cliente. Tanto que, assim, hoje que a gente nota, a gente trabalha com cliente alta renda, né? Uhum. Então, esses clientes gostam muito de novidade, né? E cada vez mais a gente tem clientes aqui comprando casa em Orlando, né? Casa em Portugal. Tá em comum, comum, isso né? Tá ficando comum, lógico que é uma bolha, né? Então, exato. Não pode esquecer, mas dentro do nosso hall de clientes está ficando comum. Então, quando a gente chega para esse cliente e fala, olha, eu tenho aqui uma oportunidade com uma empresa de consórcio que você pode, por exemplo, comprar um imóvel lá fora. Isso é o que tem atraído muitos clientes, né? Uhum. Porque conforme a assessoria vai crescendo, cada vez mais os escritórios trabalham vários produtos. Uhum. Né? Isso já não é mais o diferencial. Sim. Trabalhar vários produtos. Então, quanto mais a gente pensar fora da caixa, mais a gente pesca, às vezes, um cliente que já tem até assessoria ou que acha que não... Porque às vezes é falta de informação. Um assessor não passou, ou assim, porque é uma coisa ainda em comum, né? Não é essa informação, todo mundo não tem. Mas a partir do momento que a gente conta, né? Que a gente informa que nós temos um parceiro que a gente consegue fazer um consórcio para ele comprar um imóvel lá fora, pô... traz cliente para a mesa, né? É o que eu sempre falo com o meu time, assim, falar, cara, a gente tem... É o que você falou, é um único produto, um produto já bastante difundido, bastante conhecido, é um produto que já é tipicamente brasileiro, está há mais de 60 anos no mercado brasileiro aí. Então, assim... Parece que todo mundo conhece, mas a gente está falando que, na verdade, somente números da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, diz que 7% das pessoas têm consórcio ativo hoje. Então, muita gente conhece, teve experiência, né? Alguns positivos, outros negativos, né? Tem todo esse ponto e um trabalho, né, que você falou ali também, questão da educação financeira, e quem é do meu time sabe que eu falo isso, a gente não está no mercado de vender consórcio, a gente está no mercado de educação financeira, né? E muitas vezes o nosso produto ele não está adequado ao que o cliente quer realizar, então a gente não tem que realmente propor aquela solução se não está adequado ao perfil do que o cliente quer fazer. Fala assim, todo cliente é para o consórcio, mas nem sempre o consórcio está para aquele objetivo que você tem naquele momento. Pode ser um outro objetivo, mas talvez aquele que você quer, principalmente em casos mais a curto prazo, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas exatamente o que eu falo assim, nós hoje na Demicon temos uma série de possibilidades dentro do consórcio que traz o cliente para a mesa, de ouvir. Né? De comprar um imóvel no exterior, você financiar um imóvel numa moeda mais fraca e tomar um imóvel, por exemplo, alocar lá nos Estados Unidos, locação em dólar. Né? Então, você tem essa possibilidade também, né, de ter essa rentabilidade numa moeda mais forte. Vender a cota. Vender a cota é algo que no mercado bancário não existe. Você pegar lá, ter uma recompra garantida pela própria administradora. Cara, isso traz uma segurança para o cliente, uma possibilidade que o cliente não sabia, né? E é isso que eu falo muito pro meu time. Eu falo assim, a gente tem argumento suficiente para trazer muito cliente para a mesa. Mas, bom, está caminhando para o nosso fim, né? Primeiro, agradecer vocês dois aqui por estarem aqui comigo, né? Prazer estar com vocês. Nos conhecemos não tem tanto tempo assim, já tem um tempinho, mas não parece. Tem... Né? Parece que a gente já está em íntimo. Outubro, já. Né? Foi em outubro. Acho que foi setembro, outubro, né? Setembro, outubro. Mas eu acho que, falo assim, as pessoas, eu não acredito nessa coisa que os opostos se atraem, né? Então, exatamente, a gente tem um perfil parecido, eu acho que a gente tem fazendo bastante coisa, temos muita coisa para fazer, para crescer juntos. Só agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui, de vocês, né, dispor do tempo de vocês, eu sei que é corrido pra caramba, vocês estão aí com a B22 crescendo cada vez mais, eu faço votos que vocês continuem cada vez evoluindo, crescendo mais e que depender de mim, que tiver à minha disposição, a minha disponibilidade, vou fazer por vocês, que eu sou muito grato a vocês abrirem as portas da casa de vocês para que a gente esteja lá. E também as portas da nossa casa estão sempre muito abertas para vocês. E queria que vocês deixassem, né, os contatos de vocês, as redes sociais, para as pessoas seguirem vocês, né, tirar dúvidas, né, como é que é, de repente ir lá até visitar o escritório de vocês, falar onde vocês estão, enfim, deixo uma mensagem final, queria que vocês deixassem essa mensagem e os contatos de vocês para quem quiser entrar em contato com vocês também. Claro.
A gente tem o Instagram da B22, é @B22investimentos. Né? O site também é a mesma coisa, .com.br. O meu Instagram é o Felipe Tomás, com THIZ, .assessor. A gente vai colocar na descrição aí dos vídeos, a gente vai colocar tudo aí na descrição. .assessor. E assim, o recado que eu quero deixar pra galera, mais uma vez, a gente precisa de mão de obra, né? A gente não tá aqui querendo tirar o corretor da Ademicon. A gente vai junto. Da assessoria, não. Mas de fato, assim, é um mercado tal qual de consórcios de ganhos infinitos, né? É uma carreira, assim, que a gente consegue levar para a vida inteira, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando como assessor, né? Então, assim, é uma carreira que dá bastante liberdade também, né? Tem uma assessora do escritório, estava em Búzios semana passada. Isso é bom demais, entendeu? cara. Mas isso eu vi. eu vi. Você viu isso? Eu vi, cara. As redes, né? Acho que eu tô pensando em trabalhar na B22, acho que tá mais legal lá. Foi uma boa semana, tá? Postando foto no barco e captando, cara. Captando, entendeu? Captou muito, não foi pouco, não. Isso que eu falo para pessoas que muitas vezes eu entrevisto, vou conversar, né? Fala, cara, o dinheiro, né, é consequência de um trabalho que a gente faz, em qualquer lugar, né? Não é a nossa rotina, a pessoa que vem pelo dinheiro, ela se frustra e não sustenta. O que eu falo, não é um sprint de 100 metros rasos, você está pronto para um Ultraman, né? Nem mais nada mais, né? É a construção de uma carreira realmente do negócio. Só que eu falo, a liberdade que a gente tem, desde que bem gerida, né? Eu falo, tem que saber usar a sua liberdade. Porque as pessoas acham, não tem que bater ponta, não tem mais aquela coisa do banco me exigindo. A gente trabalha muito mais. A gente trabalha muito mais. Eu tava lá, mas o celular não sai da mão, é o tempo inteiro. A gente trabalha muito mais que na época do ponto, mas você consegue organizar, né? Exato. Sim, hoje, por exemplo... Você escolher, né? Eu tenho um dia da semana que parte da manhã eu fico com as minhas filhas. Então, isso é muito gostoso. São coisas que não tem preço, né? Exato. Então, assim, para quem gosta de estar com gente, quem gosta também de ganhar dinheiro, porque isso também acaba impulsionando, né? Quem gosta de escutar, quem gosta de pessoas, quem gosta de crescer e quer crescer, a gente tem muitas oportunidades. Legal. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada, né? A gente conversa bastante, nossas ideias se casam, né? Também lá com o Bruno, foi uma parceria que eu falo que... Beijo, Bruno. Falta você aqui. Bruno é um amigo que chegou na minha vida e assim, cara, ele me dá tantos toques, eu falo assim, é Deus mesmo, né? Então, assim, hoje a gente vê que nós temos a mesma sinergia, estamos no mesmo intuito. É bom quando a gente faz uma reunião igual nós fizemos agora, a gente sente que as pessoas também estão nessa, que querem crescer e tal. Então, assim, nosso escritório está lá em Macaé, né? Você já conhece, está sempre lá com a gente, volte bonito, sempre. Bonito, hein? Recomendo a visita, porque a vista lá do escritório, da Praia do Cavalheiros ali... É linda. Coisa linda. E, assim, meu Instagram é @LiviaFerrazG. Fico à disposição se alguém precisar tirar alguma dúvida. Gosto muito de pessoas. Minha essência é pessoas, de entender a vida das pessoas, cuidar da saúde financeira delas. Então, assim, o que eu faço é por prazer, é por amor. E o que eu ganho em troca disso é o que faz parte, né? Igual eu estava viajando semana passada, mandei uma fotinha pro Felipe lá, né, no barco e falou, aí, olha quanto que eu captei agora. E é isso. Então, obrigada, tá? Eu que agradeço. Estamos juntos aí à disposição. Muito obrigado. Bom, pessoal, foi um prazer receber a Lívia e o Felipe aqui. Sigam eles nas redes sociais, tá? Estão lá em Macaé, são, né, parceiros nossos lá, para vocês que quiserem visitar, tá? Podem conhecer lá, um escritório lindo, maravilhoso. É bem de frente para a Praia do Cavalheiros. Sinônimo de quem venceu na vida. Essa coisa maravilhosa. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhar. Acompanhe os próximos episódios aí. E até breve. Tchau, tchau.